Hoje estou aqui para falar sobre a importância da definição de quórum de votação nas holdings familiares. O planejamento sucessório e as holdings familiares são ferramentas fundamentais para gestão e preservação do patrimônio de uma família. Entretanto, seu funcionamento efetivo depende de uma série de fatores, dentre os quais destacam as regras para a tomada de decisão. Mais especificamente, sobre a estipulação do quórum de votação, a cláusula de unanimidade e o poder de veto das decisões tomadas pelos sócios. O quórum é o número mínimo de votos necessários para a tomada de decisões dentro de uma holding patrimonial ou uma holding familiar. No âmbito de uma sociedade limitada, o Código Civil Brasileiro, no artigo 1010, estabelece o quórum com uma maioria simples de votos, 50% mais um, contabilizado segundo o valor de cotas de cada um dos sócios. No entanto, os sócios têm a liberdade de estabelecer regras diferentes para o quórum de votação, dependendo da importância das deliberações que tiverem que ser tomadas por aquela holding. Por exemplo, algumas decisões podem exigir um quórum maior do que a maioria simples, como é o caso da venda de ativos de valor significativos. Talvez a holding tenha um imóvel muito caro para ser vendido e precise de uma votação de maioria absoluta, de maioria de 75% dos sócios. Também no caso de fusão, de cisão, de corporação, alteração do contrato social. Essas são algumas deliberações que impactam diretamente o rumo e a sustentabilidade da empresa. Portanto, a exigência de um quórum maior pode garantir que tais decisões sejam tomadas com a devida consideração, com a devida importância, com a devida cautela. Outro ponto, pessoal, a cláusula de unanimidade, que é um exemplo extremo de quórum, onde é exigido que todas as decisões sejam tomadas por unanimidade dos sócios, ou seja, eu não posso fazer aquela ação se eu não tiver unanimidade dos sócios decidindo a favor daquilo. Esta cláusula é comumente usada em decisões de grande importância que têm impacto significativo dentro de uma holding familiar, dentro de uma sociedade. Ela pode ser uma maneira eficaz de garantir que todos os sócios estejam de acordo com a direção que a empresa está tomando naquele momento, está formando naquele momento. No entanto, a cláusula de unanimidade pode levar a impasse entre os sócios, especialmente em sociedade com muitos sócios. Por isso, pessoal, é essencial equilibrar a necessidade de consenso com a necessidade de eficiência na tomada das decisões entre os sócios. Por último, pessoal, eu vou falar do poder de veto. Por sua vez, ela é a capacidade conferida a um ou mais sócios de bloquear determinadas decisões, mesmo que ela tenha sido tomada com o apoio da maioria dos sócios. O poder de veto ele pode ser usado como uma ferramenta para proteger os interesses de sócios minoritários, bem como resguardar o que pensa o patriarca ou a matriarca quando falamos de holding familiar. Dá poder para eles tomar algumas decisões contrário aos demais sócios. No contexto de um planejamento sucessório ou de uma holding familiar a estipulação do quórum, a cláusula de unanimidade e o poder de veto são de extrema importância, são aspectos que devem ser cuidadosamente considerados na hora de fazer um projeto de planejamento sucessório, uma holding familiar. A criação de um contrato que reflita os valores e os objetivos da família e que proporciona um equilíbrio entre a eficiência na tomada de decisões e a proteção dos interesses dos sócios, dos herdeiros, do patriarca, da matriarca, é fundamental para que o sucesso da empresa, o sucesso daquela família, que saibam que tem quórum de votação, tem regra naquela holding familiar. Então, pessoal, cabe concluir que o planejamento sucessório em geral, por meio de holding familiar, envolve uma série de complexidades. A escolha de quórum adequado, o uso criterioso da cláusula de unanimidade, a determinação do poder de veto, isso são decisões importantes que a família deve tomar na hora de construir uma holding, na hora de fazer um planejamento sucessório, que é de extrema importância que tenha essas definições claras no começo do planejamento sucessório, no começo da constituição da holding familiar. É isso aí, pessoal. Espero que essas informações sejam úteis para você que tem uma holding familiar ou está pensando em constituir a sua holding familiar.